Seguinte, meu amigo, minha amiga, se você pretende empreender ou abrir o seu negócio e tá sem dinheiro, você precisa ver esse vídeo antes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este belo canal, onde sempre ensinamos coisas maravilhosas, pessoal, coisas perfeitas. Esse mundo do empreendedorismo que realmente é um mundo sem palavras. Você tem um negócio, ou você está pretendendo abrir um negócio, porém você está sem verba. Danilo, o que eu faço que eu não tenho dinheiro para abrir o negócio? Eu vou te dar aqui 3 dicas rapidinhas para você abrir o seu negócio e não ficar no perrengue. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ativa o sininho para receber sempre esse conteúdo quentinho, gostoso que a gente faz aqui com o maior carinho para você. Uma das maiores dificuldades que eu senti na época que eu comecei a empreender e tudo mais era realmente não ter verba para fazer nada, né? E eu acho que uma das maiores dores, talvez inclusive, que qualquer brasileiro sofre no momento que ele vai começar a empreender ou que ele já está empreendendo é realmente não dispor de verba ali, de orçamento, de dinheiros, né? Falando. Então, pensando em toda essa dor e o que a gente costuma passar por aqui, eu vou deixar para vocês rapidinho 3 dicas do que você não deve fazer quando você for abrir o seu negócio e não tiver principalmente dinheiro, tá? Primeira delas, não importa a ideia, mas se der para executar, faça com o dinheiro que você tiver disponível, desde que você não arrisque a sua própria vida às vezes, ou até mesmo o lugar que você mora e tudo mais, para colocar esse negócio de pé. Por que eu digo isso? E às vezes muitas pessoas vão acabar me contrariando, tá? Mas porque, primeiro, na maioria das vezes, quando a gente está empreendendo, quando a gente está montando o nosso primeiro negócio, nem sempre a gente sabe como é que esse negócio vai ser planejado, como é que de fato ele vai estar no futuro. Na maioria das vezes, como é que costuma acontecer? A gente acaba pensando em alguma coisa, 2, 3 meses depois acaba tendo tempo para implementar ela, espera mais ou menos o resultado daqui um ano e, putz, pode ser que nem sempre dê certo, né? Ou a gente vai ajustando no meio do caminho e tudo mais. Mas o mais importante é que a gente, de fato, não pode arriscar os bens que a gente já tem hoje, se eu tiver alguma moradia, alguma casa, né, e tudo mais, para poder, de fato, mergulhar dentro desse negócio se eu não tiver planejado ele muito bem desde o início. E por que eu digo isso? Porque eu já vi vários empreendedores, já vi diversas histórias de pessoas que acabaram arriscando tudo no seu primeiro empreendimento, até mesmo empreendimentos mais pra frente, e acabaram infelizmente perdendo tudo. Então, gente, arriscar, sim, temos que arriscar, mas vamos arriscar com parcimônia, né? Vamos arriscar com noção. Então, se for principalmente a primeira vez que você estiver empreendendo, começa pequeno, começa devagar, com aquilo que você tiver. Não precisa de fato colocar toneladas de dinheiro dentro disso, tá? Começa pequeno, vai adaptando, vai entendendo como funciona o mercado, né? Às vezes a gente não faz o planejamento e tudo mais, fica uma lacuna, fica um buraco, né, dentro desse espaço. Então, começa devagar, começa aos poucos, começa com a verba que você tiver, depois você vai melhorando, vai ganhando também dinheiro, vai conseguindo segurar uma graninha, sempre tem essa reserva, que é outra dica que eu vou dar, mas vai deixando isso de lado para você conseguir de fato ir melhorando, otimizando a sua estrutura de empresa como um todo, né? A segunda dica que eu dou aqui é cuidado com os empréstimos, tá? E que ela tá totalmente atrelada à primeira dica que eu falei, de você arriscar algum bem que você tem, ou até mesmo toda a verba que você tem disponível para poder começar o seu primeiro negócio, tá, gente? Na maioria das vezes a gente empreende sem muita prospecção de como é que a gente vai estar no futuro já, ou até mesmo como é que eu me planejo até lá, né? A gente costuma achar uma ideia, executar já depois direto e colocar ela para rodar. E tá certíssimo fazer isso, a gente vai melhorando o processo conforme o negócio for rolando, né? Óbvio, com uma mínima estrutura, mas dá para ir adaptando tranquilamente enquanto você vai empreendendo. Porém, muito cuidado com os empréstimos, porque se por acaso você fizer algum empréstimo de valor muito alto, e aí isso vai depender do negócio de cada um, né? E infelizmente você não tiver os resultados que você estava esperando dentro daquele prazo que você tinha estipulado, principalmente o prazo de pagamento desse empréstimo, depois essa dívida pode virar uma bola de neve infinita para você e você vai levar muito mais tempo para conseguir pagar ela depois. Logo, o que eu recomendo de acordo com a minha visão quando eu comecei a empreender, tá? Começa, se possível, com a verba que você tiver, ou se tiver essa possibilidade,
Tenta pegar um dinheiro emprestado de um familiar, de um colega, de uma pessoa inclusive que você confia e que talvez te dê essa flexibilidade caso as coisas não deem certo logo no começo. Pelo menos você não fica com esse vínculo atrelado ao banco e principalmente depois pagando multa, juros e tudo mais, e acaba também ter uma tranquilidade aí para poder seguir caso você tenha, espero eu que não, algum problema financeiro no meio desse processo. E a terceira e última dica que eu trago aqui para vocês é: tenham sempre uma reserva de caixa, tá? A gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes você pode sofrer alguma ação trabalhista de algum funcionário, ou pode ter algum dano que você não estava esperando com algum equipamento, ou algum bem também da sua empresa que seja de um valor muito alto. Então sempre tem aquela reserva ali, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É sempre interessante, e aí essa reserva, óbvio, vai depender também de acordo com o seu negócio, do tamanho dele e tudo mais, mas sempre ter aquele dinheirinho ali reservado, e aí pode ser, não recomendo, né, como investimento, mas pode ser numa poupança, ou pode ser simplesmente numa conta corrente que você não mexe, mas deixa ele ali, tá? Se for inclusive algum fundo de investimento de resgate rápido, pode ser uma boa para você, né? Então, se você precisar daqui, por exemplo, 3 meses ou 6 meses, pegar esse dinheiro para poder reparar algum dano, alguma coisa do tipo que você teve ali no seu negócio, tranquilo, você vai poder fazer esse resgate numa boa, tá? Mas se você precisar, inclusive, às vezes para emergência, talvez vale mais a pena você deixar esse dinheiro na poupança, ou até mesmo numa conta corrente à parte, algo que você de fato não mexa. Gente, essas foram as 3 dicas rápidas financeiras que eu ia dar aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, ativa o sininho das notificações e até os próximos vídeos. Fui!